Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós queremos neste momento, Pai, te agradecer pela tua palavra, pelo culto que já está, Senhor amado a Deus, ao meio praticamente. Nós já louvamos o teu nome, já ofertamos a ti, e agora queremos te pedir que o Senhor venha nos abençoar e falar conosco através dessa palavra que o Senhor nos deu e que, Senhor amado, nós sabemos que tem tantas coisas que podemos aprender de ti. Ó Deus, em nome de Jesus, usa como instrumento das tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós temos aqui um texto que fala de um leproso. E aqui fala assim: ora, descendo ele do monte, falando de Jesus. Jesus, ele estava no monte e estava orando, buscando ao Pai. Vê a necessidade que Jesus tinha de orar, né? Ele sendo o próprio Filho de Deus, ele sendo o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, e ele tinha essa necessidade de estar orando, de estar buscando a Deus, ou buscando ao Pai, né? Ou tendo aquela comunhão com o Pai. E ele sempre escolhia um lugar apropriado, e ele não podia, era uma pessoa que estava aqui a essas alturas, ele era muito popular, então ele tinha que escolher lugar ermos para que ele pudesse ter uma privacidade e ter uma intimidade com o Pai. E ele então sempre estava ao monte orando, então ele tinha essa necessidade de buscar ao Pai. Então, queridos, nós vivemos dias hoje que às vezes não damos muita importância à oração. E a oração, ela é o único meio que nós temos para nos comunicarmos com o Pai. É o único meio, é o único canal que nós temos para nos comunicarmos com o Pai. O Pai, ele tem vários jeitos de se comunicar com a gente, né? Ele se comunica através da sua palavra, através de falar conosco, ao nosso coração, na intimidade, através de um louvor, através de você observar a natureza, alguma coisa, né, da criação. E Deus, ele fala conosco constantemente. Mas nós, queridos, nós temos um jeito, um único jeito de nós chegarmos ao Pai e de nós falarmos com o Pai, que é através da oração, através da comunicação, não é? Então, nós não podemos perder este hábito de ter essa comunhão com o Pai, de estarmos orando a Deus, buscando a Deus. Aliás, a palavra de Deus fala para nós fazermos conhecidas diante de Deus, fazer as suas necessidades conhecidas diante de Deus, através da súplica e da oração. Não tem outro jeito, querido. Deus sabe o que você necessita, Deus sabe o que você precisa, sabe, mas Ele deixou um canal, Ele deixou uma via aberta para você se comunicar com Ele. Ele quer ter relacionamento com você, e Ele não vai trazer ou suprir a sua necessidade, a não ser que você busque ao Pai em oração, amém? Busque esta comunhão em oração. E está aqui o exemplo, que é o próprio Jesus, né? O próprio Senhor Jesus é o nosso exemplo, é o nosso padrão, é o nosso modelo. Então,
ele ficou, né? Ele poderia muito bem não estar se desgastando, a pessoa nas madrugadas, durante toda a noite, ele era o próprio Criador, não é? Mas ele estava habitando dentro de um corpo que era de carne, que sofria as tentações que nós sofremos também no dia de hoje. Por isso, ele vigiava e orava. Então, queridos, aí ele fala assim, grandes multidões o seguiram. Então, Jesus era muito popular, uma multidão, multidões, nós podemos, sei lá, relacionar com talvez a multiplicação dos pães, 5.000 homens, fora mulheres, fora crianças. Então vamos calcular aí 15.000 pessoas, 10.000 pessoas. Era o volume de pessoas que seguia Jesus caminho afora naquela época já, onde ele estava popular, né? E aí fala assim, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Então nós temos que, aqui, queridos, fazer algumas considerações em relação a este homem, este leproso. Porque a lepra, queridos, na época que Jesus viveu na terra, era uma doença terrível, era uma doença que não tinha cura. Aliás, ainda nos dias de hoje, a medicina tem muita dificuldade de tratar a lepra. Aqui em Itu tem um leprosário, acho que todo mundo que fica assim meio devagar, assim meio coisa, era bom ir num leprosário, né, para ver a situação dos leprosos, que eles estão ali, uns sem orelha, outros sem pedaço do nariz. É interessante a doença, porque ela vai corroendo a pessoa, vai tirando pedaços da pessoa, e a pessoa não sente muita dor, né? Ela não é uma doença que não traz dor, é diferente do câncer, é diferente de uma outra enfermidade. E a lepra, então, queridos, era uma enfermidade terrível. Ela iniciava-se por algum motivo, começava e dava algumas manchas brancas. Daí a pouco ela vai, dessas manchas brancas, ela a carne vai amortecendo, a carne vai morrendo, literalmente, e vai se caindo, tirando pedaços, feridas vão se abrindo nos braços, no rosto, em todo o corpo. E a lepra era uma doença tão terrível que existia uma lei acerca da lepra. E a lei, lá em Levíticos, no capítulo 12 até o 14, fala da lepra. Que a lepra, a pessoa que pegasse uma lepra, por exemplo, o camarada ele era o pai de família, ou era mãe de filhos, ou era um filho muito querido. Se ele começasse a adquirisse a lepra, né, e se tivesse algum sintoma, ele tinha que ir ao sacerdote. O sacerdote ele fazia o papel de médico, fazia o papel de clínico, ele que iria fazer ali o diagnóstico. Durante alguns dias, ele esperava durante alguns dias se a mancha crescesse ou deixava de crescer, né? Então ele dava o diagnóstico se a pessoa tinha lepra ou não tinha lepra. E a pessoa que iniciava-se então aqueles sintomas, que ia até o sacerdote, queridos, ele já ia aflito. Era uma aflição muito grande. Por quê? Porque se o sacerdote diagnosticasse ele com lepra, ele era instantaneamente separado de da família, arrancado mesmo da sociedade. Né? Ele não podia nem conviver onde morava, no bairro que morava, na casa que morava. Por quê? Porque a lepra era uma doença contagiosa. Né? Então, era um decreto na lei de Deus. Deus é quem dera aquele decreto. E aquele decreto era dado exatamente para proteger o restante dos familiares daquela pessoa. Porque, muito provavelmente, se aquela pessoa continuasse convivendo com a família, toda a família se tornava leproso.
E a pessoa então, ele era tirado da família e era levado para lugares ermos ou para lugares distantes das pessoas. E normalmente eles se juntavam em algumas pessoas, tinha lugares reservados onde eles viviam. E era tão sério, queridos, que a lei era o seguinte: se um leproso se aproximasse, se um leproso não falasse ou não denunciasse a ele mesmo que ele era leproso, ele poderia ser apedrejado pela lei. Então um leproso, ele tinha, além dele perder a família, além dele perder tudo aquele convívio, os seus pertences, bens, tudo aquilo que ele tinha, ele ainda tinha que viver e se denunciando leproso. O que era se denunciar leproso? Ele tinha quando ele via alguém de longe, ele já tinha que gritar: leproso, leproso, imundo. Então ele tinha que se denunciar. E isso era lei, era estabelecido pela lei. Então era uma doença terrível que deixava todo mundo no mesmo patamar: rico, pobre, escravo, porque na época tinha-se os servos, os escravos, todos ficavam no mesmo patamar. É assim, a doença ela é assim. A doença deixa as pessoas no mesmo patamar, não é verdade? A doença deixa as pessoas nas mesmas condições. Por exemplo, hoje uma doença muito comum, um câncer, deixa as pessoas na mesma condição. Por exemplo, o tratamento de um câncer para uma pessoa que não tem condições é o mesmo praticamente tratamento, pode ser diferenciado em um hospital para o outro, mas o tratamento é o mesmo para aquele que tem condições. A quimioterapia vai derrubar o cabelo de uma pessoa, de uma pessoa pobre como uma pessoa rica. Então, as pessoas são niveladas no mesmo patamar. A pessoa que ele é orgulhoso, prepotente, arrogante, quando ele pega uma enfermidade, um problema, uma situação na vida dele, que ele se vê naquela condição, ele fica humilde, no mesmo patamar de uma pessoa que já era humilde, mas por algum motivo pegou aquela enfermidade. Ele fica humilde, ele fica agora dependendo de um tratamento, dependendo de uma coisa, de outra, dependendo de pessoas para lhe ajudar, Então fica no mesmo patamar. E este homem aqui, ele era leproso, queridos. Quem sabe ele havia deixado para trás uma família. Quem sabe ele havia deixado filhos, filhas que ele amava. Ele era pessoa igual a gente, igual nós. E quem sabe ele tinha deixado os seus afazeres. Com certeza ele tinha deixado os seus afazeres, talvez o seu sítio, talvez a sua chácara, onde ele plantava, onde ele colhia. Ele tinha deixado tudo para trás, porque ele tinha adquirido aquela doença terrível, maligna, que o separava de toda a família, daquilo que ele tinha, daquilo que lhe pertencia. E é interessante que Jesus, aqui, ele estava seguido de uma grande multidão. E que o leproso, o texto é bem claro em dizer que o leproso se aproximou dele. O leproso não podia se aproximar dele. O leproso não podia se aproximar das pessoas. O leproso, ele era anátema, ele era repugnante. Ele não podia fazer isso, ele estava correndo um risco de vida. Mas ele viu ali em Jesus uma oportunidade. De quê? De ter a sua vida ou o seu corpo restaurado. Então, queridos, às vezes muitas coisas estão naquilo, do jeito que nós olhamos e do jeito que nós reagimos diante das situações. Existem situações e situações. Existem às vezes as mesmas situações, mas está
a diferença está do jeito que nós reagimos. Ele poderia ter se conformado e se mantido longe de Jesus e longe das pessoas, porque isto era a lei. A lei falava isto para ele. E o diagnóstico que ele tinha dava direito às pessoas a apedrejá-lo. Então, ele poderia ter se afastado e ficado distante e esperando tão somente a morte, porque a lepra não tinha cura. Mas ele agiu de uma forma diferente, queridos, diante daquela situação, não é? Ele agiu de uma forma diferente. Ele viu em Jesus uma oportunidade e ele correu o risco, então, para se aproximar da multidão em primeiro lugar. Provavelmente ele deve ter se disfarçado muito bem, e ele, quando chegou até Jesus, ele não encobriu aquilo que ele tinha. Isso que é interessante, porque quando ele se aproximou de Jesus, ele disse assim: Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. Então, queridos, primeira coisa que nós gostaria assim de deixar bem ressaltado é o seguinte: que as situações são iguais para muitas pessoas, mas por que muitas pessoas se sobressaem sobre outras? Por que muitas pessoas veem, enxergam uma saída diante daquela situação e ele aproveita aquela oportunidade, e outras pessoas morrem e se perdem? Não foi assim lá na cruz do Calvário? Tinha 3 pessoas, a mesma situação. Os 3 estavam pregados em uma cruz. Os 3 estavam sangrando naquela cruz. Os 3 passavam por dores. Os 3 estavam ali, mas existia Jesus, que era aquele quem sabia o que ele era e o que ele estava fazendo ali e o porquê. E existia 2 pessoas, 2 outros ladrões, malfeitores, e os 2 estavam na mesma condição, condenados por ser malfeitores. Um deles, queridos, ele não viu em Jesus nada, a não ser que ele é igual a ele. Mas um daqueles homens viu em Jesus, viu a oportunidade, viu em Jesus algo que aquele outro não conseguiu ver. E é interessante isso, querido, que quando ele olhou para Jesus, ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim do teu reino. Como que é que alguém, um homem que estava na condição que ele estava, vendo um outro na mesma condição, os seus ossos aparecendo no seu corpo, sangue sendo todo estrelhaçado, tudo sangue sobre o seu corpo, agonia de morte, mas como foi que ele conseguiu enxergar em Jesus a oportunidade de salvação? E o outro, querido, que estava ao seu lado na mesma condição, ele queria tão somente uma solução momentânea, e ele não viu em Jesus a oportunidade que aquele outro viu. É interessante, né, queridos? Às vezes muita gente vê, as oportunidades passam, né? A nossa visão tem que ser aberta diante das situações. O porquê que Deus nos permite viver tais situações? A pergunta nossa deveria ser essa: Senhor, o que o Senhor gostaria de me ensinar nessa situação? O que o Senhor quer que eu aprenda nisso? Mas há algumas pessoas que veem diferente de outras, e umas se conformam, se consolam, outras murmuram, reclamam, outras até mesmo espraguejam por conta daquela situação. São pessoas na mesma condição, mas que têm olhar e ver diferente, querido. O que um homem podia ver em Jesus, mas aquele homem, aquele ladrão, um deles viu em Jesus o Senhor soberano, o Criador
dos céus e da terra, não importando a sua condição que ele estava ali, queridos. Então, queridos, muitos leprosos devem ter ficado na mesma condição, vivido a mesma condição, ter se afastado de tudo, se isolado, entrado em depressão, morrido diante daquela situação. Mas este homem viu em Jesus, e ele viu a oportunidade que poderia ser curado da sua lepra. E ele se levantou, e ele se aproximou, e ele adorou, querido Jesus. Primeiro, quando ele se aproximou, aqui a Bíblia é bem clara, o texto é bem claro, fala que ele adorou. Adorar, querido, adoração, queridos, simboliza você se render ao Senhor. Você se render a Ele, você dizer, olha aqui, eu estou aqui, o Senhor é Senhor, digno de adoração, digno que eu me ajoelhe, que eu me proste, que eu realmente me renda a Ti. E ele, em primeiro lugar, ele se rendeu. E em segundo lugar, ele disse assim, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes, se quiseres, pode me purificar. Se quiseres, pode me purificar. Ele reconheceu em Jesus que Ele era o Senhor e soberano, que Ele tinha poder e autoridade, não só para curar o cego, não só para multiplicar os pães, não só para levantar um aleijado, mas também para deixar um corpo leproso limpo de sua lepra. Ele reconheceu em Jesus a autoridade sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre o mal que tinha tirado ele de toda a sociedade, da sua convivência. Ele reconheceu em Jesus essa autoridade. Se Jesus quisesse, queridos, ele poderia ter dito assim, ó, se afasta, leproso, imundo. Se Jesus quisesse, ele poderia ter denunciado aquele homem. Mas Jesus não quis. Jesus antes, ele disse assim, eu quero é que você fique limpo. Se Tu quiseres, Senhor. Ele se colocou nas mãos do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me denunciar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me condenar. Porque era a lei. Mas se Tu quiseres, Senhor, o Senhor pode também me limpar, aleluias, e me dar uma vida diferente, e me restaurar, e me colocar de volta junto à minha família, e me levar de volta a minha antiga vida. E ele reconheceu isso, queridos. Então, o reconhecer que Jesus Cristo é autoridade sobre todas as coisas, queridos, isso é muito importante. Jesus, Ele é autoridade sobre a sua vida financeira, Ele é autoridade, querido, que pode trazer de volta a alegria no seu lar, no seu convívio conjugal. Ele é autoridade que Ele pode, queridos, abrir porta para os filhos. Ele é autoridade, querido, que é aquele que pode tirar o filho das drogas, é aquele que pode restaurar o leproso. Ele é autoridade, querido. O que precisamos fazer é ver, querido, enxergar, ver aquilo que a maioria das pessoas não vê. Nós vivemos como muito natural, queridos. Nós somos pessoas muito naturais, não conseguimos ver, enxergar no mundo espiritual o Deus que nós servimos. E aquele homem, aquele leproso, conseguiu enxergar aquilo que nenhum dos outros leprosos que estava vivendo ali, convivendo, que havia ouvido falar de Jesus, conseguiu ver. Ele conseguiu ver. Ele conseguiu enxergar. E ele conseguindo enxergar, querido, ele foi até o Senhor. Ele se aproximou do Senhor. E disse, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me limpar.
E é interessante porque Jesus disse assim, que todos aqueles que virem até Ele, Ele jamais lançará fora. Ele não vai lançar fora, querido. Por pior a situação que a pessoa esteja vivendo, passando, Ele não vai lançar fora. Antes Ele acolhe o quebrantado, Ele acolhe o necessitado. Antes Ele estende as mãos, aleluias, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, segundo Tiago, aleluias. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo vem, querido, quando a pessoa erra, que a pessoa falha, que a pessoa não sabe que está errado, e aí ela não consegue retroceder, não consegue voltar atrás, não consegue rever, e continua no erro, e continua, e aí vem o juízo, querido. Tudo aquilo que nós colhemos, que nós plantamos. Não colhemos nada mais do que nós plantamos. Mas quando nós plantamos coisas ruins, mas que nós reconhecemos isso, queridos, e revemos a nossa situação, você pode ter certeza, querido, a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo, aleluias. Jesus, ele poderia trazer juízo sobre aquele homem. Jesus poderia, no mesmo instante, de denunciar aquele homem, mas ele não o fez. Antes ele atendeu aquele homem. É interessante isso, né? Antes ele atendeu aquilo que aquele homem estava pedindo. Então, queridos, os seus pedidos diante do Senhor, ele pode ser atendido, independente da situação, da circunstância. Depende de você ver, enxergar aquela oportunidade de ver no mundo espiritual e de se render ao Senhor. Se render ao Senhor como aquele leproso se rendeu. Um dia, evangelizando uma pessoa, e a pessoa fala assim: eu não acredito que uma pessoa pode ter estrupado, matado, feito isso e aquilo, tráfico de drogas, feito tanta família sofrer, e depois ele ser perdoado e ainda ser salvo. Eu disse: pois é, muitas pessoas que são boas, que cuidam bem da família, que têm seu trabalho, que tem a sua vida mais ou menos organizada, que está tudo certo, mas que não enxerga em Jesus o Senhor, o soberano, aquele que pode limpar a lepra, aquele que pode purificar o pecado. Muitos nesta condição vai morrer e vai para o inferno. E muitas pessoas que às vezes estrupou, matou, traficou droga, deixou tantas famílias às vezes no luto, chorando, um dia recebeu Jesus como Senhor, como Salvador, se arrependeu dos seus pecados, se aproximou do Senhor e foi limpo da lepra. E muitos nessa condição, um dia vai estar lá no céu. E muitas pessoas, numa condição até razoável, ele vai para o inferno, porque a palavra de Deus fala assim, que toda obra, em Isaías capítulo 64, que a obra do homem diante de Deus é como trapo de imundícia. Então, na verdade, todo homem pecou, está carente da graça, da misericórdia do Senhor. Romanos 6, 33, se não me engano. Todo homem pecou e carece. Jesus um dia, em Marcos é Lucas capítulo 13, alguém chegou nele e falou assim: Senhor, o sangue daqueles que sacrificavam diante do altar se misturou com o sangue do sacrifício,
Porque algumas pessoas estavam oferecendo sacrifício ao Senhor no altar, e veio os soldados romanos e mataram eles diante do altar, e o sangue deles se misturaram. E aí Jesus virou para ele e falou assim: ó, vocês pensam que o pecado de vocês é menor do que o deles? Pensam que vocês são melhores do que eles? Se todos não se arrependerem, de igual modo perecereis. Então, queridos, na verdade, queridos, o que nós precisamos fazer é nos render. E às vezes nós estamos vivendo a nossa vida, endurecendo cada vez mais nosso coração, vivendo no natural, não conseguimos ver em Jesus mais aquilo que nós deveríamos ver, enxergar. Aquele leproso, ele tinha tudo para morrer como leproso. Tinha tudo. Mas ele viu em Jesus a oportunidade de ser limpo e de ser restaurado. E ele se aproximou de Jesus. Não perdeu aquela oportunidade. Se aproximou do Senhor e disse: Senhor. Primeiro ele falou Senhor, né? Senhor é aquele que é Senhor, que é soberano. Então essa exclamação tem uma profundeza muito grande. Senhor, se tu queres, se tu quiseres. Ele não falou: olha, Senhor, eu exijo. Tá? Não, se tu queres, Senhor. Se tu quiseres, podes purificar-me. Aleluia. E a resposta de Jesus foi tão instantânea quanto o pedido. Ele disse assim: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Aleluias. Jesus é aquele que tem o poder de mudar a circunstância num só instante, nenhum momento, na hora. Aleluias. Imediatamente, a ação de Jesus foi imediata. A ação de Jesus, é claro, que dependeu de como que aquele leproso se aproximou dele. Mas a ação dele foi imediata. E ele ficou limpo. E aí, depois ele conclui dizendo assim: disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Jesus, ele não estava contra a lei era de Deus. Deus é quem tinha determinado a lei. A lei foi feita para colocar limites, colocar regras. A lei era boa. E Jesus, ele nunca teve contra a lei. Pelo contrário, ele sempre procurou cumprir a lei. E ele sempre cumpriu a lei. Aliás, ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Mas naquele momento, queridos, ele disse para o leproso: olha, não fala nada para ninguém não. Vai lá, fala aos sacerdotes, faz a cerimônia que deveria ser feito, para que sirva de testemunho, para que essa sua cura, para que essa sua libertação, as pessoas possam saber quem tem autoridade. De quem é a autoridade? A autoridade é do Senhor. E isso sirva de testemunho para outras pessoas, para outros leprosos, para outras pessoas que talvez estejam na mesma condição. E eu creio, queridos, que aquele momento ali, aquilo que ele passou, aquele leproso, ele transmitiu a outros leprosos. Se nós formos ver, nós vamos ver depois outros 10 leprosos que gritavam por Jesus, caminha fora. Eles vieram, se juntaram. Eu acredito que devido ao testemunho de um ser livre, limpo,
Outros se aproximaram e gritavam: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E todos eles foram limpos, porque a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo. Limpou a todos, todos que se aproximaram dele. Como que você tem visto a sua situação? Aleluias. Você tem visto em Jesus o poder, a autoridade, que Ele pode transformar, mudar? Ou talvez você não tenha visto mais, seus olhos estão muito naturais, você quer resolver seu problema, mas você não reconhece Jesus, não tem sua visão mais apurada acerca do Senhor. Aquilo que você está vivendo, querido, pode ser para a glória de Deus. Sua situação financeira, qualquer outra situação, pode ser para a glória de Deus. Mas também, querido, pode ser um malefício para você mesmo, para sua família. Enfim, o diabo veio só para roubar, matar e destruir. Amém? Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Então, é o jeito de nós vermos a situação. É o jeito de nós nos rendermos ao Senhor. É isso que conta. E o resto quem faz é Ele. É Ele quem faz. Então somente se tu queres, Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. Amém? Fica de pé, nós vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor está presente no nosso meio. O Senhor se faz presente na sua igreja. Aleluias. Cabe a mim, cabe a você conseguir ver, enxergar. Muitas pessoas que não veem, não enxergam. Mas tem outros que vê, que enxerga, que contempla. Não só enxerga, mas que sabe quem Ele é, sabe o poder que Ele tem, a autoridade que Ele tem, e sabe que a misericórdia dEle triunfa sobre o juízo. Então, neste momento, gostaria que você orasse de acordo com o que você entendeu da palavra que foi ministrada. Amém, queridos? Querido Deus, nós oramos neste momento. Senhor, nós nesta noite fomos ministrados, ó Deus querido, acerca daquele leproso, Senhor, que se aproximou de Ti, adorando, reconhecendo o Seu senhorio, ó Deus querido, e fazendo-lhe um pedido, meu Deus. Ah, meu Senhor, ele conseguiu ver, ele conseguiu enxergar no Senhor, ó Deus querido, a solução, Senhor, a autoridade que o Senhor tem sobre a doença, sobre a enfermidade. Ele conseguiu ver no Senhor, meu Deus, aleluias. Ver além, meu Deus querido, de que muitos outros viu na sua época. A oportunidade de se tornar limpo, de ficar curado da sua enfermidade, da sua doença, da sua lepra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui nesta noite, em um grupo, Senhor, de pessoas, ó Deus querido, de pequeno grupo de pessoas, mas eu tenho certeza que o Senhor, meu Deus, não deu esta palavra em vão. Que, Senhor amado, ó Deus querido, a todos que aqui estão, meu Senhor, ó Deus querido, eles entenderam, Senhor, e absorveram a Tua palavra, ó Deus, que gera fé em nosso coração. Então, meu Deus querido, em nome de Jesus, este homem, esta mulher, que necessita, Senhor, de uma intervenção do Senhor, ó Deus querido, que necessita, meu Deus querido, de algo que os médicos não podem fazer, de algo que o banco não pode fazer, de algo, Senhor amado, ó Deus querido, que, Senhor,
Senhor, os parentes, Senhor, não pode fazer, que os amigos não podem fazer, mas que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor que pode, meu Deus, arrancar a tristeza, a amargura. O Senhor pode arrancar, meu Deus querido, dos corações a lepra, a enfermidade, meu Deus, a doença, aquilo, meu Deus querido, que o médico, meu Deus, precisa de uma intervenção, meu Deus, cirúrgica, meu Deus. Tu és poderoso para, Senhor amado, imediatamente tocar, arrancar o mal pela raiz. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nesse instante, meu Deus, crendo, meu Deus querido, ó Deus, na tua intervenção, meu Pai, em nome de Jesus. Oramos a Ti, Senhor, e te pedimos que a Tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre Teus filhos, Pai. Ó Deus, e assim como imediatamente, meu Deus, aquele leproso ficou curado, eu creio, meu Deus, que as pessoas que aqui tiveram conseguiram enxergar e ver, meu Deus, no Senhor a autoridade, meu Deus, sobre a enfermidade, sobre a dor, sobre qualquer pedido, meu Deus, deles. Também, meu Deus querido, eu creio que o Teu poder, ó Deus querido, age imediatamente nos dias de hoje, e a pessoa possa sair daqui, meu Deus, abençoada, curada, liberta, transformada, em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.